Capítulo 2. Trancados do lado de fora. Senhorita Buntress, pode nos dizer quem é o tecelão? Por que o tecelão levou o Geada da Nova Era? Como o tecelão estava montando um unicórnio selvagem? O tecelão pode chegar ao continente? Silêncio! Gritou a senhorita Buntress, massageando a testa. A turma se calou. Iskander nunca tinha ouvido a senhorita Buntress gritar. Vocês são minha quarta turma de criação hoje, disse ela, apoiando-se com o cotovelo no quadro branco. E vou dizer a mesma coisa que disse aos outros. Eu não sei quem é o tecelão. Não sei como ele consegue montar um unicórnio selvagem. E como devem imaginar, não faço a menor ideia de onde está a Geada da Nova Era. A Copa do Caos tinha sido o único assunto do qual se falara o dia todo, o que não era incomum, considerando que se tratava do evento mais importante do ano. Mas, daquela vez, era diferente. As pessoas estavam preocupadas, sobretudo as crianças de todo o país e da idade de Iskander, que iam se apresentar para os testes de criação no dia seguinte. Senhorita Buntress, disse Maria, levantando a mão. Meus pais não querem que eu faça o teste. Estão preocupados que a ilha não seja segura. Alguns dos outros alunos concordaram. A senhorita Buntress endireitou a postura e olhou para eles por entre sua franja loira desbotada. Além do fato de o teste ser obrigatório por lei, quem sabe me dizer o que aconteceria se Maria estivesse destinada a um unicórnio do criadouro e não atendesse ao chamado? Qualquer um deles poderia ter respondido, mas Sammy falou primeiro. Se Maria não estiver lá quando o ovo se romper, o unicórnio não ia se vincular à Amazona destinada a ele. Ia virar um unicórnio selvagem. Exatamente, disse a senhorita Buntress. E ia se parecer com aquela criatura horrível que vocês viram na Copa do Caos. Eu não disse que concordava com meus pais, protestou Maria. Não importa o que eles digam, eu vou. A senhorita Buntress a ignorou. 15 anos atrás, a ilha pediu nossa ajuda para resolver o problema da falta de cavaleiros e amazonas. Entendo que vocês estejam chateados com o que aconteceu. Eu também estou. Mas não vou permitir que nenhum aluno meu fuja de suas responsabilidades. E agora, com esse tecelão à solta, se estiverem destinados a um unicórnio, é mais importante do que nunca que estejam lá quando ele sair do ovo. Só vão ter uma oportunidade na vida. E este é o ano de vocês. Bem, eu acho que isso tudo é uma grande farsa, interveio Owen do fundo da sala. Se querem saber minha opinião, não havia unicórnio selvagem coisa nenhuma. Era só alguém fingindo. Foi o que eu li na internet e... Sim, obrigada, Owen, interrompeu a senhorita Buntress. É uma possibilidade. Agora, vamos continuar com as questões de revisão, está bem? Iskander franziu a testa e olhou para seu livro de criação. Aquilo não podia ser verdade. Se fosse uma brincadeira, por que todos os ilhéus estavam com tanto medo? Como aquele cavaleiro com roupas pretas havia enfrentado todos os unicórnios mais poderosos da ilha e roubado Geada da Nova Era? E quem, ou o que, era o tecelão? Iskander desejou ter um amigo com quem pudesse cochichar no fundo da sala. Assim poderia perguntar o que ele achava de tudo aquilo. Mas, como não tinha, distraiu-se desenhando o misterioso unicórnio selvagem na margem do caderno. Desenhar era a única coisa da qual Iskander realmente gostava, além de unicórnios. Era uma forma de se imaginar na ilha.
Seu caderno estava repleto de desenhos de unicórnios lutando ou saindo de ovos. Embora, às vezes, também desenhasse paisagens marinhas ou caricaturas bobas de Kenna ou, muito raramente, a mãe, copiada de uma velha fotografia. Não era a primeira vez que se perguntava o que ela acharia de tudo aquilo. Quando as aulas terminaram, Skandar foi esperar Kenna no portão da escola sozinho, como sempre, folheando suas anotações de revisão para o teste de criação. Então ouviu um som que reconheceria em qualquer lugar, a risada de Owen. Ele sempre tentava rir num tom mais grave, para parecer mais velho, mais adulto. Skandar achava que isso o fazia soar mais como uma vaca constipada com tosse de cachorro magro. Mas eu acabei de ganhar, gritou uma voz num tom mais agudo. E tenho que dividir com meu irmão mais novo. Por favor, não pegue. Pegue, Roy! Rugiu Owen. Roy era um dos comparsas de Owen. Os dois estavam encurralando um menino do 7º ano contra a mureta do pátio. A pele dele era clara e sardenta, e o cabelo ruivo claro fazia Skandar se lembrar de Aspen McGrath. Ei! Gritou Skandar correndo até eles. Sabia que ia se arrepender disso, e provavelmente até pagar com um soco na cara, mas não podia deixar o menino enfrentar Owen sozinho. Além disso, Owen já havia batido em Skandar várias vezes, então ele estava mais ou menos acostumado. Ao chegar aonde eles estavam, percebeu que Roy havia pegado um punhado de cartas do caos do garoto. O que você disse? Owen deu um passo na direção de Skandar. Ele fez um gesto rápido para que o garoto ruivo se escondesse. A cabeça do menino desapareceu atrás da mureta. Eu só estava me perguntando se você não ia querer minhas anotações emprestadas. Improvisou Skandar, sentindo toda a sua coragem se evaporar no mesmo instante. Ninguém dizia "Ei!" para Owen e saía impune. O que ele estava pensando? Owen deu uma risadinha e arrancou as anotações para o teste de criação das mãos de Skandar, passando-as para Roy. Com as mãos livres, deu um soco no ombro de Skandar, só por garantia. São coisas sobre criação, murmurou Roy, folheando as anotações. Maravilha! Eu vou indo então, disse Skandar, dando um passo para o lado. Mas Owen o agarrou pela camiseta branca. Skandar sentiu o cheiro do gel fixador que Owen usava para fazer com que seu cabelo parecesse mais bagunçado. Você não está achando que vai passar no teste de criação, né? Perguntou Owen, fingindo surpresa. Ah, você acha? Que fofo! Roy assentiu como um estúpido. Ele acha. São as anotações da revisão para o teste. Quantas vezes eu já falei? Perguntou Owen bem próximo do rosto de Skandar agora. Pessoas como você nunca vão se tornar cavaleiros. Você é fraco, raquítico e patético demais. Não tem capacidade de controlar uma criatura tão perigosa quanto um unicórnio. Você ficaria melhor num poodle. Skandar, arrume um poodle e saia por aí montado nele. Nós íamos morrer de rir vendo essa cena. Owen estava erguendo o punho para dar um soco de despedida em Skandar quando alguém agarrou o braço dele por trás e o puxou com força. A gravidade, obviamente, gostava ainda menos de Owen do que Skandar. Ele começou a cair e plaft! Caiu direto no asfalto. Kenna estava de pé ao lado dele. Suma da minha frente ou vai ter mais um motivo para chorar além da bunda dolorida. Seus olhos castanhos brilharam de forma ameaçadora, e Skandar sentiu uma onda de orgulho. Sua irmã era a melhor. Owen se levantou, deu meia volta e saiu correndo.
Roy disparou logo atrás dele, ainda segurando as anotações de revisão. Kenna percebeu. Ei, essa é a letra do Iskandar! Volte aqui! Gritou ela e os perseguiu em direção ao portão da escola. Iskandar espiou por cima da mureta, o coração acelerado. Pode sair agora. O garoto ruivo se sentou ao lado dele com uma expressão de medo. Qual é o seu nome? Perguntou Iskandar num tom amigável. George Norris, respondeu o menino, fungando e enxugando uma lágrima. Eu queria que ele não tivesse levado as minhas cartas. O garoto balançou os pés, que bateram na mureta com 2 baques de frustração. Bem, George Norris, hoje é seu dia de sorte, porque... E Iskandar enfiou a mão na mochila e tirou sua coleção de cartas de unicórnios, cavaleiros e amazonas. Vou deixar você escolher 5 cartas pela incrível bagatela de... nada. O rosto de George se iluminou. Iskandar abriu as cartas num leque diante dele. Vamos, pode escolher. A borda brilhante de uma asa de unicórnio cintilou à luz do sol. George levou um bom tempo para se decidir. Iskandar tentou não fazer uma careta quando parte de sua preciosa coleção desapareceu no bolso do menino mais novo. Ah, e da próxima vez que o Owen ameaçar você, disse Iskandar, ficando de pé. Pode dizer a ele que conhece minha irmã, Kenna Smith. Foi sua irmã que derrubou ele? Perguntou George com os olhos arregalados. Ela é bem assustadora. Aterrorizante! Rugiu Kenna, chegando sorrateiramente por trás de Iskandar. Ah! Por que você faz isso? Iskandar levou a mão ao peito. George acenou, alegre, enquanto se despedia. Tchau, Iskandar. Kenna devolveu as anotações ao irmão. O Owen está implicando com você de novo? Se as coisas ficarem ruins, tem que me contar. Ele está obrigando você a fazer o dever de casa dele? É por isso que estava com as suas anotações? Ao contrário do pai, Kenna sabia que Owen vinha infernizando Iskandar durante anos. Mas, ultimamente, ele tentava não incomodar a irmã com esse assunto. Isso a aborrecia, e ela já andava muito triste. Não estou fazendo o dever de casa de ninguém, não se preocupe. É que, bem, temos muitas coisas para fazer lá em casa. Você sabe que nosso pai anda meio para baixo desde a Copa do Caos. Não para de dizer que o tecelão roubou seu único dia feliz no ano. Ele sempre fica mal depois da Copa de qualquer maneira, mas dessa vez é... pior, concluiu Iskandar. Eu sei, Ken. O pai vinha assistindo às imagens da transmissão da Copa do Caos sem parar, voltando e pausando, obcecado. Em seguida, ia para a cama sem comer nem trocar uma palavra com nenhum dos dois. E eu sei que amanhã você tem o seu... E ela respirou fundo antes de continuar. Teste de criação. Mas o mundo não pode parar por causa disso, entende? Porque... Eu sei. Iskandar suspirou. Não ia suportar a irmã dizendo como era improvável que ele fosse para a ilha. Simplesmente não era capaz de suportar aquilo, não depois de Owen e Roy. A esperança de que as coisas mudassem, de uma vida longe dali, era o que tornava tudo aquilo suportável. Os unicórnios eram tudo para ele. Kenna os havia perdido, mas Iskandar não queria desistir do sonho. Ainda não. Não até... Você está bem, Scar? Kenna estava encarando o irmão. Ele havia parado no meio da calçada, e um garotinho com uma camiseta de unicórnio teve que desviar dele. Iskandar voltou a andar, mas Kenna não desistiu. É porque as pessoas estão dizendo que a ilha não é segura agora? Isso não vai me impedir de tentar abrir a porta do criadouro, respondeu ele obstinado. Kenna o cutucou.
Olha só quem está ficando todo guerreiro agora. Você não foi tão corajoso quando encontrou aquela aranha na sua cama. Se eu conseguir criar um unicórnio, vou garantir que ele coma todas as criaturas asquerosas que odeio, brincou Skandar. Mas Kenna fez uma expressão de decepção, algo que sempre acontecia quando eles adentravam demais no território dos unicórnios. Ele ainda não acreditava que ela não havia sido aprovada. Tinham planejado fazer tudo juntos. Kenna iria primeiro e ele a encontraria na ilha no ano seguinte. O pai receberia o dinheiro que todas as famílias do continente recebiam como compensação pela ida dos filhos para a ilha e, além disso, ficaria orgulhoso. Graças a eles, o pai ficaria melhor. Eu faço o jantar hoje à noite, se você quiser, ofereceu Skandar, sentindo-se culpado, enquanto Kenna digitava o código de acesso para abrir a porta do prédio. Eles subiram as escadas. Fazia meses que o elevador estava quebrado, mas ninguém tinha ido consertá-lo, embora Kenna tivesse reclamado pelo menos umas 12 vezes. O 10º andar cheirava a fumaça rançosa e vinagre, como sempre, e uma das luzes fluorescentes zumbia bem diante do número 207. Kenna girou a chave na fechadura, mas a porta não abriu. O papai trancou o ferrolho de novo. Kenna ligou para o celular do pai. Mais uma vez, nada. Ela bateu na porta. E bateu de novo. Skandar chamou o pai pela fresta embaixo da porta, a bochecha raspando no carpete cinza do corredor. Nenhuma resposta. Não adianta. E, com as costas apoiadas na porta, Kenna deslizou até o chão. Vamos ter que esperar ele acordar e perceber que não estamos em casa. Ele vai deduzir que estamos aqui. Não é a primeira vez que isso acontece. Skandar se sentou com as costas apoiadas na porta ao lado dela. Revisão? Sugeriu Kenna. Eu faço as perguntas. Skandar franziu a testa. Tem certeza de que quer... Kenna ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha, repetindo o gesto para se certificar de que estava realmente preso, e virou-se para encarar o irmão. Ela suspirou. Olhe, eu sei que tenho me comportado feito lixo desde que não fui chamada para a ilha. Você não... Começou Skandar. Tenho sim, insistiu Kenna. Uma lata de lixo fedorenta, uma pilha de esterco pior do que o cocô mais fedido do encanamento de esgoto. Skandar começou a rir. Kenna também estava sorrindo. E não é justo. Sério, porque se fosse o contrário, eu sei que você teria me ajudado com os deveres de casa e não teria parado de falar comigo de unicórnios. Papai uma vez disse que a mamãe tinha um coração enorme e, se isso for verdade, você é muito mais parecido com ela do que eu. Você é uma pessoa melhor do que eu, Scar. Isso não é verdade. Pare de falsidade. Ei, rimou. Então, vai querer minha ajuda ou não? Ela revirou a bolsa até achar seu livro de criação, com os símbolos dos 4 elementos na capa. Abriu-o numa página aleatória. Vamos começar com uma rodada de perguntas objetivas e fáceis. Por que a ilha revelou ao continente que os unicórnios eram reais? Ken, por favor, fale sério. Estou falando sério, Scar. Você acha que sabe tudo, mas vai acabar errando justamente uma pergunta fácil. Aposto. A luz fluorescente acima deles zumbiu alto. Skandar não estava acostumado a ver Kenna de tão bom humor, principalmente quando se tratava da ilha. Então resolveu cooperar. Está bem, está bem. Não havia um número suficiente de ilhéus de 13 anos destinados a criar unicórnios, ou seja, que pudessem abrir a porta do criadouro.
Então, esses animais estavam se tornando selvagens, sem vínculo, e a ilha corria o risco de eles se transformarem numa praga. Precisavam que crianças do continente também tentassem abrir a porta. Qual foi o principal obstáculo que a ilha enfrentou ao comunicar isso ao continente? Perguntou Kenna, folheando mais páginas. O primeiro-ministro e seus conselheiros acharam que era uma piada, porque todos no continente acreditavam que os unicórnios eram seres míticos, inofensivos, fofos. E? Perguntou Kenna. E que o cocô deles era da cor do arco-íris. Skandar e Kenna sorriram. Como todas as crianças do continente, eles também tinham ouvido histórias dos dias em que se acreditava que os unicórnios eram uma lenda. A senhorita Buntress tinha dito que as pessoas ririam da cara deles se saíssem por aí dizendo que unicórnios existiam. Em sua primeira aula de criação, ela havia mostrado aos alunos exemplos de artefatos relacionados às criaturas. Um unicórnio de pelúcia cor-de-rosa com grandes cílios curvados e uma carinha sorridente, um arquinho de cabelo brilhante com um chifre prateado e um cartão de aniversário que dizia "Seja sempre você mesmo", a menos que possa ser um unicórnio, nesse caso, seja sempre um unicórnio. Então, 15 anos antes, tudo havia mudado. Quando as imagens de unicórnios selvagens sedentos de sangue começaram a ser exibidas nas telas dos habitantes do continente, todos os itens relacionados aos seres desapareceram das lojas. O pai lhes contara que todos ficaram aterrorizados com a possibilidade de que uma manada daqueles animais selvagens chegasse voando ao continente e matasse tudo que cruzasse seu caminho, com dentes, cascos ou chifres. Por medo, as pessoas haviam se livrado de todos os objetos relacionados a unicórnios. Livros ilustrados, bonecos de pelúcia, chaveiros, decoração de festa, amontoando-os em enormes fogueiras que queimavam furiosamente pelos parques públicos. Como era de se esperar, os pais não ficaram muito felizes com a ideia de mandar seus filhos para um lugar onde essas criaturas circulavam livremente. Skandar tinha lido velhos artigos de jornal sobre protestos em Londres e debates no parlamento. Mas a resposta para todas as reclamações havia sido a mesma. Se não colaborarmos, mais unicórnios selvagens vão nascer e acabar matando todos nós. A população exigiu que o continente entrasse em guerra com a ilha e matasse todas aquelas criaturas. Mas o primeiro-ministro respondeu que nenhum unicórnio, selvagem ou não, poderia ser morto com uma arma. Ele fez questão de enfatizar que, se o continente concordasse em ajudar, todos sairiam ganhando. Os unicórnios vinculados a um cavaleiro ou a uma amazona são diferentes, disse ele, tentando tranquilizar os céticos. Pensem na glória. Não querem que seus filhos e suas filhas sejam heróis? O pai lhes contara que, depois de um tempo, as coisas haviam se acalmado. As famílias do continente sentiam saudade dos filhos, mas as crianças não morreram e ninguém foi atacado por unicórnios selvagens. Os pais dos cavaleiros e das amazonas do continente visitavam a ilha uma vez por ano para passar um dia com eles. Nenhuma das crianças jamais pediu para voltar para casa. Os que se classificavam para a Copa do Caos eram idolatrados pelos jovens e pelos mais velhos. Ficavam mais famosos que a família real. Tornar-se cavaleiro ou amazona era o que a maioria das crianças desejava ao soprar suas velas de aniversário. Aos poucos, aquelas criaturas acabaram se tornando parte do dia a dia, e quase ninguém mencionava mais os unicórnios selvagens. Até aquele momento. Até o tecelão aparecer. Você acha que vai cair alguma coisa sobre o tecelão no teste? Perguntou Skandar a Kenna, que agora andava de um lado para o outro.
Acha que o tecelão estava mesmo vinculado àquele unicórnio selvagem? Isso é impossível, né? Quer dizer, a própria definição de unicórnio selvagem é um animal que perdeu a chance de se vincular ao cavaleiro ou à amazona que lhe foi destinado e saiu do ovo sozinho. Kenna parou de andar e Skandar ficou olhando para suas meias cinza. Não se preocupe, você vai se sair bem. Você acha mesmo que posso me tornar cavaleiro? Perguntou ele, sua voz não passando de um sussurro. Kenna não podia fazer com que ele fosse ou não aprovado nos testes, muito menos que ao chegar à ilha conseguisse abrir a porta do criadouro. Mas ainda era importante para Skandar que a irmã acreditasse que ele era capaz de fazer tudo aquilo. Claro! Respondeu Kenna, sorrindo. Mas ele sentiu lágrimas queimando em seus olhos, ameaçando brotar. Não acreditava nela. Skandar olhou para baixo. Eu sei, não sou especial, nem me pareço com os cavaleiros que vemos na televisão. Eles são todos glamurosos e parecem interessantes. E eu, bem, meu cabelo nem tem uma cor definida. Não seja ridículo, é castanho como o meu. É? E Skandar suspirou, desolado. Não é meio cor de lama? E meus olhos são confusos. Não conseguem nem se decidir se são azuis, verdes ou castanhos. E eu tenho medo de aranhas, vespas e, às vezes, até do escuro. Só daquele tipo de escuro quando você não consegue enxergar nem um palmo na frente do nariz. Mas tenho. Que unicórnio ia querer se vincular a mim? Skandar! Kenna se ajoelhou ao lado dele, como fazia quando eram pequenos e ele ficava chateado. A diferença entre eles era de apenas 1 ano, mas Kenna sempre parecera muito mais velha, até o ano anterior, quando fora reprovada no teste. Então, ele teve que ser forte, porque ela havia se retraído muito e, por meses, tinha chorado até pegar no sono. Ainda a ouvia chorando algumas noites. Era um som que lhe dava mais medo do que o bramido de 1000 unicórnios sedentos de sangue. Skandar, disse ela novamente. Qualquer um pode se tornar cavaleiro. Isso é o mais incrível de criar um unicórnio. Não importa de onde você venha, nem quão ferrados sejam seus pais, nem quantos amigos você tenha, nem do que você tenha medo. Se a ilha chama, você pode atender. Você ganha uma nova chance. Uma nova vida. Parece até a senhorita Bunters falando, murmurou Skandar, sorrindo para ela. Mas, enquanto viam o sol se pôr pela janela no fim do corredor, Skandar não pôde deixar de pensar que, àquela mesma hora, no dia seguinte, seu teste de criação teria terminado e seu futuro estaria decidido.